Olá, Consolação, boa noite para você. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo, né, ao Portal do Consolador. E nós estamos fazendo essa série de programas sobre os princípios básicos da doutrina espírita. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco o Jorge Elahá, que é conhecido e amado por todos nós, né, pelos estudos que ele nos proporciona. Ele e a sua esposa Sâmia, que faz também, são grandes trabalhadores do movimento espírita, e é uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. E ele vai trazer o tema evolução espiritual, não é? E antes de passar a palavra para o Jorge, eu queria pedir a ele que mostrasse para nós o livro Parábolas, que ele lançou recentemente, que é belíssimo, que eu já li, já estou estudando Parábolas do Amor, que é um belo livro, é um trabalho dele e da sua esposa Sâmia, e que a gente indica fortemente para que vocês conheçam e adquiram este livro. Então, nós vamos fazer a prece inicial e depois passar a palavra para o Jorge. Querido Mestre Jesus, amor maior das nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, unidos pelo mesmo ideal de amor, de aprendizado, num esforço muito grande de vivenciarmos o Teu Evangelho e a Tua doutrina. Abençoa, Jesus, o nosso esforço, embora pequenino, mas com a Tua ajuda, com a Tua proteção, com a ajuda e a proteção dos amigos espirituais, nós estamos firmes na caminhada que nós escolhemos ainda na pátria espiritual e que desenvolvemos os nossos dias com amor, com esforço, com bom ânimo e com esperança, de a cada dia nos tornarmos melhores. Abençoa, Jesus, esse nosso encontro desta noite. Envolve nas tuas mais ricas bênçãos o nosso amigo Jorge Elahá, que com tanto carinho, com tanta boa vontade, atendeu ao nosso pedido e está aqui conosco nesta noite. Te rogamos, Jesus, que a tua paz se estenda a todos os nossos irmãos em humanidade, a todos os lares, a todos os corações. E é em teu nome, Mestre querido, que nós iniciamos as nossas reflexões desta noite. Que assim possa ser. Então, Jorge, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Consolação. Uma boa noite para você, boa noite para o Marcos aí no nosso bastidor. E uma boa noite para todos os companheiros aí ligados na nossa live da noite de hoje. Sejamos todos muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão dentro da nossa instituição aí, do nosso grupo Portal do Consolador. É um prazer muito grande voltar a Juiz de Fora. E hoje, particularmente, o nosso tema é um tema muito bonito dentro de doutrina espírita, que é sobre a questão da evolução espiritual, onde a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre como que a doutrina espírita interpreta esse processo de desenvolvimento, de crescimento da criatura humana. Como é que os espíritos estão apontados em termos evolutivos por aquilo que a literatura espírita nos oferece.
Esse é um conhecimento, Consolação, que ele está espalhado em vários lugares. A gente encontra uma coisinha aqui, encontra uma outra coisinha ali. Então, você, na verdade, é um grande quebra-cabeça para a gente poder montar um entendimento mais abrangente do que a doutrina espírita nos fala sobre evolução espiritual. Então, exatamente por isso, a gente vai poder perceber que, visitando essas várias obras, lendo o que uma fala, toma o que a outra comenta, a gente vai cercando esse conhecimento e descobrindo que existem vários elementos que compõem, dentro da visão da doutrina espírita, o entendimento sobre como é que se dá a evolução. Lendo essas obras e fazendo as anotações, nos é possível perceber que existem 10 elementos diferentes que organizam o entendimento do Espiritismo sobre a questão da evolução. Então, existem 10 pontos que a gente vai encontrar na literatura espírita que vai nos ajudar a entender, mas afinal, o que o Espiritismo nos fala sobre esse conteúdo? O que a gente tem de informação a esse respeito? E a gente vai perceber que, na organização desses saberes, o primeiro ponto que a gente tem de entendimento sobre essa verdade espiritual é com relação à origem da criatura humana, a origem do espírito, mais propriamente. O princípio espiritual, como é que a doutrina espírita fala da sua origem? O que é que temos de informação sobre isso na literatura? Bom, em O Livro dos Espíritos, a obra mais basilar da doutrina espírita, em 5 oportunidades diferentes, questão 115, questão 121, questão 133, questão 634 e na questão 1006, os espíritos dizem a Allan Kardec que nós somos criados simples e ignorantes. O que significa ser simples e ignorante? Significa que quando nós somos criados, nós não sabemos de nada. Nós não conhecemos nada. Não temos o menor saber sobre coisa alguma. Então, nós somos ignorantes de tudo. Esse ignorante não é ignorante de grosseria, ignorante de brutalidade, é um ignorante de desconhecimento. E quando se fala que a gente é criado simples e ignorante, nós não estamos falando do homem, do ser humano. Nós estamos falando do princípio lá no fundo, lá atrás em que nós fomos criados. Então, sermos simples e ignorantes significa que, quando Deus nos cria, nós não sabemos absolutamente nada. Nós temos toda uma caminhada evolutiva para fazer. E a gente diz assim, nossa, porque realmente os homens primitivos, eles eram bem ignorantes. Não. Os homens primitivos já sabiam muita coisa. Eles sabiam caçar, sabiam se esconder do predador, sabiam como procurar alimento, eles sabiam como se reproduzir, eles sabiam que quando dava sede tinha que beber água. Então já tinham muito conhecimento, sabiam caçar em grupo. Eles já tinham muito conhecimento. Então a gente era simples e ignorante no período em que a gente foi aqueles ancestrais bem primitivos, do período macacoide. Não, o período macacoide também sabia muita coisa. Nós já éramos mamíferos, sabíamos amamentar os filhotes, proteger o filhote. Então não é. A gente vai recuando, e sempre que você pega uma forma viva, ela já tem um conhecimento ali armazenado nela. E a doutrina espírita, sendo perfeitamente consentânea com aquilo que a ciência nos coloca, nos diz que o pensamento da ciência, da biologia, sobre a evolução das espécies é, na leitura da doutrina espírita, o ritmo ascensional do nosso princípio espiritual. Deus teria criado o princípio material, que é toda forma de matéria,
e o princípio espiritual, que é a parte da criação que vai dar origem àquilo que somos em essência, ou seja, o espírito. Só que quando o princípio espiritual é criado, ele está numa condição super ainda atrasada, não sabe nada. Aí as pessoas dizem, então era uma ameba. Essa ameba sabe muita coisa. A ameba sabe procurar comida, faz a fagocitose, a pinocitose, ela faz um monte de coisa. Ela sabe se reproduzir por cisciparidade ou bipartição. Ela já tem uma série de organelas, ela é complexa, é simples, então não pode ser a ameba. A ameba é complexa. Então, o que é o princípio? O que é simples? O que é ignorante? Pois é. Nós também não sabemos. Mas a gente sabe que na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Então, a nossa origem é aí, nesse negócio. Átomo primitivo, que eu nem sei o que é. Deve ser alguma estrutura extremamente rudimentar. Talvez um átomo de hidrogênio, que só tem um próton e um elétron. É uma estrutura bem simples. Mas hoje o pessoal já sabe que os elétrons e os prótons são formados por subpartículas, os quarks. Então, ele não é simples. Deve ter um treco antes do hidrogênio, que é a forma simples e a forma bastante simples que a gente habitou, porque o hidrogênio já é complexo. Ou seja, nós não sabemos qual é o início. No livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, quando ele trata da evolução do princípio espiritual, ele vai descendo da condição hominal para os animais, vegetais, minerais, vai para os átomos, e aí diz assim, para baixo nada sabemos. Realmente, deve ter alguma coisa para baixo que a gente não sabe. Mas o princípio espiritual a ser criado, ele era absolutamente desconhecedor de tudo. Ele foi aprender tudo. Então, ele era ignorante, que não sabia nada. E ele era simples porque ele não conseguia dominar estruturas complexas. Na nossa origem, o primeiro ponto desse grande mecanismo evolutivo é a simplicidade e a ignorância. Não sei de nada, não conheço nada, não tenho a menor compreensão de coisa nenhuma. É assim que Deus nos cria. Nada sabemos. E temos que desenvolver as nossas potencialidades. Acho isso tão bonito, Consolação, sabe? Esse mecanismo assim do Senhor nos criar totalmente desprovido de tudo e nos oportunizar uma maneira de nós conseguirmos fazer a nossa transformação no grande movimento da evolução da vida. Então, o primeiro grande elemento da questão do processo evolutivo é a compreensão sobre a nossa origem, simples e ignorante. Esse é o primeiro elemento. Mas há um segundo elemento que se impõe sobre essa questão, que é o seguinte: tá legal, eu nasci simples e ignorante, mas hoje eu não sou mais simples e ignorante. Eu tenho conhecimentos, eu administro um corpo super complexo hoje. Qual é o método utilizado por Deus para a gente sair da simplicidade e ignorância? Qual é o método? Qual é o método existente na lei universal que permite ao princípio espiritual ir se desvencilhando da sua ignorância e da sua simplicidade, aprendendo e podendo habitar corpos cada vez mais complexos? Resposta para essa pergunta está também em O Livro dos Espíritos, na questão 120. Allan Kardec pergunta se é necessário passar pela fieira do mal para desenvolver. E os espíritos dizem:
pela fieira do mal, não. O método para o desenvolvimento do espírito não é a fieira do mal. O método é a experiência. Porque é através do experienciar, do repetir, do fazer de novo, que vão se armazenando em nós os nossos automatismos, a descoberta de como a gente se defende de um predador, de como a gente se camufla numa hora de perigo, de como a gente se esconde, de quais são as estratégias que dão certo, quais dão errado. Olha quantas vezes um animal tem que repetir uma mesma experiência até que se armazene nele, que ele tem que fugir do predador. Então, isso é um processo, meu Deus, de milhões de anos para que a gente aprenda. Tem que fugir do predador. Esse predador vai me destruir, eu tenho que fugir dele. Então, a experiência é o mecanismo através do qual o princípio espiritual evolui, e nós, já na condição hominal, também evoluímos. É a experiência. A gente não evolui por outro caminho que não seja a experiência. Porque algumas pessoas, elas acham que a gente evolui errando. Como que evolui? Erra para aprender. Isso não é verdade. Nós não precisamos passar pelo mal para descobrir o bem. Não é necessário que eu erre para que eu consiga encontrar o caminho verdadeiro. Sabe por quê? Porque se a gente precisasse errar para aprender o caminho do bem, a gente não ia andar nem um passo. Porque a pessoa ia chegar no mundo espiritual, aí você terminou a encarnação, terminei. Que tal? Como é que foi? Ah, fiz um monte de coisa certa, fiz um monte de coisa errada. É mesmo? Mas você já percebeu o quanto é ruim matar a mãe? Não, nunca matei. Então tem que matar a sua mãe para você poder saber que é ruim. Aí o cara mata a mãe. Na próxima, matou, matei. E o pai? Não. Ah, então agora vamos dar para matar o pai. Gente, não existe fim para isso, porque não tem limite o quanto de erro a criatura humana pode cometer. Então, nós não precisamos obrigatoriamente passar pelo mal para chegarmos ao bem. Eu preciso passar pela experiência. Aí sim, eu vou experimentar, repetir, aprender. Aí repete, vai. Aí eu vou desenvolvendo, vai. Aí a espécie vai lentamente se transformando, vai se modificando, vai alterando. E a gente vai mudando, a gente vai crescendo, ou seja, é o processo de repetição que vai desenvolver em nós as nossas condições espirituais para que a gente saia da simplicidade e ignorância e vá passando pelos vários estágios da evolução. Chegamos ao estágio hominal, que também não é o fim, passamos para estágios de espíritos mais evoluídos, mas a gente também não sabe o fim. Nós nem conhecemos o princípio e nem conhecemos o fim. Nós só conhecemos um pedaço dessa história. E é isso que a gente vai encontrando na medida em que a gente se aproxima do conhecimento espírita. Que dentre esses 10 elementos que operam o mecanismo da evolução, a origem é a simplicidade, a ignorância, e o método para a evolução é, na verdade, a experiência. E aí tem uma coisa que aparece nessa hora. O que aparece aqui para nós? Existe um ponto também muito curioso. E às vezes a gente se pergunta, tá legal, né? Eu vou ser criado simples e ignorante, pela experiência eu vou me desenvolver, mas tem uma pergunta que não quer calar. Afinal de contas, isso é o método, e eu vou para onde? Qual é o objetivo? Para onde eu vou? Qual é o destino final de todos os princípios espirituais no universo? Para onde caminha a evolução? Qual é o final da nossa jornada? Qual é a condição espiritual que a gente se encontra depois de viver esse monte de experiências, abandonar a simplicidade e a ignorância? E aqui tem uma coisa que eu acho linda em doutrina espírita.
As obras espíritas dizem que o destino da criatura humana é a felicidade. Qual é o objetivo nosso? A felicidade. Todos nós, mas é todos sem exceção, seremos espíritos felizes, encontraremos a felicidade, seremos almas resolvidas, espíritos numa condição espiritual absurda. Por quê? Porque a repetição, o aprendizado que vai acontecer vai nos conduzir naturalmente à compreensão que é verdade, nós caminhamos para a felicidade. Esse é o destino de todos nós nesse grande processo evolutivo que a gente tem para trilhar nessa senda maravilhosa e infinita, né? Porque ela não vai terminar, essa felicidade ela é sempre relativa, sempre vai caminhando, né? Então, Consolação, está confuso o que eu estou falando? Está claro? Está tudo certo? Está ótimo, uma maravilha. Vai seguindo aí, que está muito bom de te ouvir. Então, tá bom. Então, e aí tem uma dúvida, sabe? Porque as pessoas dizem assim, mas como é que você pode garantir que todo mundo vai ser realmente feliz? Porque vai que tenha um que diga, não, eu não vou ser feliz, eu não vou. Não vou, eu nem sei, eu nem percebo, eu nem sei. Então, a literatura doutrinária vai nos dizer que não tem jeito. Todos nós seremos espíritos felizes. Essa é a nossa destinação, é o caminho para onde nós seguimos. E as pessoas perguntam, e qual é a garantia que você tem de que todos nós seremos felizes? Porque podia um ou outro se perder, mas a doutrina diz, não, ninguém se perde. Todos caminham para um mesmo destino. Todo mundo vai para o mesmo lugar, que é a felicidade. Onde está a garantia da doutrina espírita para esse pensamento? Está na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Porque a questão 621 diz que quando Deus nos criou, ele colocou a sua lei em germen dentro de nós. Então, como é que funciona? Eu não sei o que é certo e o que é errado, porque eu sou ignorante, eu sou simples, não sei. Mas todas as vezes que eu faço o que é errado, eu experimento a infelicidade. Isso está contido na questão 614, quando diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz. E quando eu acerto, eu sou feliz. Então, eu vou aprender pela repetição. E Deus não está com a menor pressa, mas ele não tem a menor pressa. Eu vou aprender pela repetição que, sim, quando eu cumpro a lei de Deus, eu experimento a felicidade. E aí, de felicidade em felicidade, a gente vai promovendo esse processo evolutivo. Tem uma obra de João de Ângeles, deixa eu pegar aqui. A obra número 1 da série psicológica, chama Jesus e Atualidade. Essa obra é uma obrazinha fininha, meio despretensiosa. Muitas pessoas até dizem assim, por que essa obra é a primeira obra da série psicológica? Não tem nada a ver. Tem. Porque toda vez que você vai fazer uma terapia, a primeira coisa que você lê é o cartão do seu terapeuta. Essa obra é o cartão do terapeuta, mostrando que os problemas da atualidade, por isso que é Jesus na atualidade, os problemas da atualidade estão todos tratados por Jesus. Ele não é antiquado, ele não é ultrapassado. E nesta obra que abre a série psicológica, no capítulo 1 dessa obra, ela vai dizer o seguinte, que todos nós, quando estamos no caminho equivocado, nós sofremos miseravelmente pelos nossos equívocos. E depois de tanto sofrer, meu Deus, mas sofrer tanto sofrimento,
Eu digo, eu não suporto mais. Porque eu odeio, porque eu tenho mágoa, porque eu tenho raiva, porque eu me vingo. Então, assim, eu estou cheio de sentimentos negativos, diferente da lei de Deus, e eu sofro. Então, diz ela que, de repente, no meio do caos do sofrimento, o indivíduo cansado de sofrer, ele diz, não aguento mais. Eu gostaria de viver uma coisa diferente. E alguém lhe propõe, por que você não perdoa? E o que ele tantas vezes disse, não, eu não perdoo, e está tão cansado que ele diz, eu vou experimentar. Quando ele está cansado, conforme a questão do Livro dos Espíritos, que diz que é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem, ele chegou nesse ponto, ele disse, não aguento mais, estou exausto, eu vou experimentar esse negócio aí. Né? Como é que chama? Perdão? Né? Vou experimentar, vamos ver o que vai dar. Quando ele experimenta, ele sente uma emoção que ele nunca sentiu, que é o reflexo da prática do bem. Então ele diz, nossa, mas é bom fazer isso. Eu gostei, porque eu estava tão perturbado, agora eu gostei. Tipo quando você toma um remédio que alivia a dor, você pratica e diz, nossa, mas isso fez muito bem para mim, eu vou repetir. Aí o espírito descobre e inicia uma saga de repetição do bem para se libertar do sofrimento. Por quê? Porque a lei de Deus está dentro dele. Todas as vezes que a gente faz um movimento que é contrário ao pensamento da lei de Deus, como consequência natural, eu experimento sofrimento. Então, é de tanto sofrer, exausto de sofrer, que consultando a lei de Deus que tem dentro de nós, vamos tomar a decisão correta e nos sentiremos bem. Esse aqui é o negócio. Eu me sinto muito bem quando eu faço aquilo que a lei de Deus determina, criando para nós, então, essa garantia. Sim, todos nós seremos espíritos felizes, porque Deus colocou a lei de Deus dentro de nós. Ou seja, resumo da ópera. Nós somos criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência para chegar à felicidade e garantimos que chegamos à felicidade, porque a lei de Deus está depositada no interior dos nossos corações. Só que, você sabe, não custa a gente fazer um raciocínio, né? Porque, olha, se todo mundo vai ser feliz, é um fato, Deus vai entregar a felicidade para todo mundo. Deus vai entregar a felicidade. Já sabemos que isso vai ser o resultado da criação. Já sabemos que Deus é misericordioso, que Ele é bom, justo e bom, que Ele é tudo isso. Então, por que Ele não faz logo um vale dessa felicidade para nós? Faz um vale. Entrega logo para a gente um vale. Olha, meu filho, você vai ser feliz mesmo, não vai? Vou te adiantar. Você vai ser feliz, vou te dar logo um vale aqui, pronto. E entrega para nós a felicidade desde agora. Por que que Deus não... Se Ele vai entregar a consolação, se Ele vai entregar, por que que Ele não entrega desde agora, pelo amor de Deus? Seria tão bom ser felizinho, nem que fosse um pouquinho. Por que que Ele não me dá a felicidade? Se Ele vai me dar depois, vai me dar depois, dá logo. É misericordioso, entrega esse trem. Tem uma razão. Há uma razão pela qual a felicidade não nos é entregue imediatamente. Por que que Ele não nos entrega a felicidade desde agora, não nos oferece a possibilidade de nós, já de hoje, vivermos como vivem os espíritos felizes? É porque, na leitura que a doutrina espírita nos oferece, a felicidade ela não é um dom gratuito. Engraçado, né? A felicidade, ela não é entregue assim. Você quer? Eu estou aqui na feira, quem quer felicidade, pega um pedaço, quem quer mais, vai pegando. Não é. A felicidade é um estado de espírito que depende de uma condição. O que nos faz sentir felicidade é uma condição. Sem esta condição, não tem como ter felicidade. É por isso que Deus não entrega a felicidade antes. É porque a felicidade decorre desta condição. Existe algo que eu preciso experienciar para que eu estabeleça conexão com a felicidade. Essa condição para a felicidade é chamada em doutrina espírita de
É por isso que a gente não é feliz. Porque a felicidade, o que é a felicidade? Felicidade é cumprir a lei de Deus, está escrito lá. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Se o homem só é infeliz quando dela se afasta, quando ele cumpre essa felicidade, então ele não está no descaminho. Então, a felicidade é a consequência do amor. Quando eu amo, eu sou feliz. Quando eu não amo, eu não sou feliz. Então, não é preciso que exista a figura do anjo anotador, que fique do nosso lado anotando. Fulano fez bem para a mãe. Anota aí, fez o bem para a mãe. Então, anota, porque ele vai merecer uma estrelinha no caderninho dele. Ele vai ser feliz lá, porque ele fez o bem para a mãe dele. Esse aqui fez bem para a sogra dele. Então, bota 10 estrelinhas nele. Foi para a sogra que ele fez. Então, se a gente vai fazendo o bem, eu não preciso de ninguém anotando o que eu faço para que esse livro seja aberto, as minhas ações sejam apreciadas e alguém me julgue e diga: você vai merecer uma felicidade no nível 5.3 pelo que você fez. Não. A felicidade são as emoções que a gente sente quando faz o bem. É decorrente do bem. Eu faço bem e eu já vou abrindo as portas da felicidade. Como se o amor fosse um molho de chaves. Um molho de chaves enorme. Então tem o amor ao pai, amor à mãe, amor aos animais, amor a Deus, amor à vida, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a isso. E eu tenho aquele molho na mão. Eu tenho que achar essas chaves. Na medida em que eu experimento o amor, eu ganho a chave. Aí eu começo a abrir as portas da felicidade. Eu vou abrindo as portas à medida que eu consegui amar os animais. Aí consegui essa chave, a chave do amor. Aí eu já abro uma porta e experimento a felicidade. Como decorrência. Então, é por isso que Deus não dá vale. Ele não pode dar vale porque a gente não tem como usufruir a felicidade, porque eu não amo. Eu tenho que amar, pelo amor de Deus, eu tenho que amar. Porque cumprir a lei de Deus é amar. Então, quando o homem cumpre a lei de Deus, ele é feliz. Quando o homem ama, ele é feliz. Quando a gente não cumpre, não tem como ser feliz. Então, a dinâmica da vida, com a lei de Deus dentro de nós, vai nos soprar na direção da felicidade, na medida em que eu for fazendo as minhas experiências, o desenvolvimento das minhas condições espirituais e vou experimentando o amor. É bonito isso aí. Teoricamente, é muito bonito. Mas tem uma coisa que é complicado, sabe? É que não dá tempo da gente conseguir amar. Não dá. O tempo é muito curto, uma existência é pouquinho demais. Uma pessoa como eu, que já está perto dos 100 anos, é um tempo curto. Quando você vê, você já tá indo. Nem bem vivo, já estou quase indo, já tenho quase 100, meu Deus do céu. Então, é importante que a gente perceba que exatamente por isso existe uma estratégia dentro da lei divina, ele concebeu uma estratégia para a gente desenvolver o amor. E sem essa estratégia, eu não tenho como desenvolver. É uma ideia muito genial, sabe? Porque se a gente ficasse lutando para amar no mundo espiritual, igual doido, a gente até conseguia evoluir. A gente ia evoluir. Porque a gente evolui no mundo espiritual, mas é muito lento. Além do que, a gente se engana no mundo espiritual. A gente pensa que venceu uma coisa e não venceu. Então, quando a gente está no mundo espiritual, a gente às vezes diz assim: eu já amo, eu já venci as imperfeições que eu tinha, eu já sou um espírito sublimado. É verdade, você venceu mesmo. Eu venci, eu já amo a vida, amo tudo. Tem certeza? Vamos consultar o que tem dentro de você. E como é que a gente consulta o que está de fato dentro de nós? Pega esta pessoa
esse espírito que acha que evoluiu e diz: você vai reencarnar. O objetivo da encarnação é exatamente o esquecimento do passado, para que eu possa saber o que tem dentro de mim, porque quando a gente reencarna que vem o esquecimento do passado, eu vou saber o que é que eu tinha dentro de mim. Você conseguiu perdoar mesmo? Ah, eu já perdoei fulano. Então, beleza. Então, vamos ver se você perdoou. Então, essa criatura, ela vai renascer para saber se ela perdoou. Então, ela tem uma mãe e ela tem um pai que ela achou que ela já tinha perdoado. Mas, de repente, ela não perdoou, a relação com eles vai ser uma relação difícil. Lá no mundo espiritual, ela até dizia, não, já perdoei meu pai, minha mãe, já perdoei todo mundo. Não perdoou. Ela ainda tem muitas coisas para resolver. Então, qual é a estratégia para saber se a gente, de fato, já venceu a nossa imperfeição moral? É encarnar. Essa é a grande estratégia de Deus para que a gente consiga se transformar. Reencarnação. Eu retorno, esquecendo boa parte daquilo que fui. Renasço no meio dos meus amores e dos meus desamores. E vou descobrir o que tem dentro de mim. Se eu ficasse no mundo espiritual, eu demoraria uns 300, 400 anos para saber se realmente mudei. Então encarna, que é rapidinho para saber. Com 50, 60 anos, você vai saber se você realmente tinha perdoado ou não. Não precisa esperar 5 séculos para saber que você mudou. Não, você pode saber que você mudou em menos tempo com a reencarnação pelo esquecimento do passado. Então, a estratégia de Deus para que a gente possa consultar o nosso íntimo e saber, eu mudei, olha, eu consegui, eu venci, é a encarnação. Você tem certeza que mudou? Tenho, então vem para cá, passa para o lado de cá. André Luiz mudou demais no mundo espiritual. Estava num umbral, numa condição sofrível, e depois terminou mudando significativamente. Mas será que ele mudou mesmo? Vem para cá. Encarna aqui, André Luiz. Vem pagar ônibus aqui em Juiz de Fora também. Vem enfrentar a fila para se consultar num hospital público. Vem viver em família nos dias atuais. Vem enfrentar os desafios encarnados. Se você aqui mantiver a sua vida na linha, é porque realmente o negócio foi verdadeiro. Mas quantos espíritos têm certeza que mudaram e aqui fracassam? É porque aqui na encarnação é a medida mais exata do quanto que o espírito de fato se transformou. Então, existe uma estratégia na lei da natureza para permitir com que o princípio espiritual e até mesmo já o espírito, que é a condição mais evoluída do princípio espiritual, que ele consiga descobrir o estágio que ele se encontra para se libertar dos seus processos de sofrimento. Então, a gente vai dizer, nossa, mas e se eu não conseguir? Eu vim numa encarnação, vim noutra, eu estou na terceira, não deu certo com a minha mãe, eu não dou certo com meu pai, não estou conseguindo me resolver com ninguém da minha casa. Olha, eu já não estou aflito ou aflita, porque está muito difícil a minha vida. Essa é a 4ª vez que eu venho nessa família e eu só faço confusão. Meu caso é um caso perdido. Não sei se sim, porque a doutrina espírita nos conta uma coisa muito interessante sobre isso. Porque, além de todos esses processos que constroem a evolução, existe um 7º elemento extremamente fundamental nessa dinâmica. Porque a gente já sabe que a nossa origem é a simplicidade e a ignorância. Eu evoluo, o método para sair da ignorância é a experiência. O objetivo para onde vou é a felicidade. A garantia de que ninguém vai se perder é a lei de Deus estar na consciência. A condição para que nós sejamos felizes é viver o amor. E a estratégia que Deus estabeleceu para que a gente desenvolva isso é a reencarnação. Só que a gente erra muito. Nós erramos com muita frequência. A gente se perde com muita frequência nesse processo. A gente se programa e erra, meu Deus, tantas encarnações,
tantas vezes. Então, a gente tem até medinho de dizer assim, eu acho que o meu caso não vai dar certo, que eu não vou conseguir mudar. Então, Deus, por conta dessa nossa repetição exaustiva para aprender, ele dotou os espíritos de um recurso inesgotável. A evolução espiritual, ela possui um recurso que nunca se esgota, nunca se esgota. E eu vou usar este recurso tantas vezes quantas se fizerem necessárias até eu alcançar a condição de viver o amor plenamente, para que eu acesse a felicidade. Um recurso que não acaba jamais. Este recurso se chama tempo. Nós teremos todo o tempo que precisarmos para alcançarmos a plenitude. Deus não está com a menor pressa. Ele não tem pressa nenhuma, gente. Fulano errou, vai mal, programa outra, vamos encarnar de novo. Errou de novo, programa de novo. O governador planetário, por exemplo, Jesus, ele é muito curioso, Jesus, porque, e isso é uma característica das almas evoluídas, ele planeja nessa direção, mas ele já planeja com espíritos imperfeitos, que ele já tem a compreensão de que não vão cumprir. Então, ele planeja para cá e as pessoas fazem para cá. Aí diz, não faz mal. Pega de onde deixaram e faz de novo. Aí ele planeja para cá, eles vão para lá. E assim eles vão fugindo da meta o tempo todo. E o governador não desiste. Sabe com que parece a maneira como a gente anda com a Consolação? É igual quando você vê aquelas embarcações andando com o vento contra. Quando você está navegando que o vento está contra, você tem que andar em zigue-zague. Você quer ir para cá, né? Eu quero ir nessa direção, para frente, aí eu vou para a esquerda, para a direita, aí para a esquerda. Você vai em zigue-zague. A máquina que costura em zigue-zague, ela gasta muita linha, porque ela vai para lá e vem para cá. Mas o resultado da costura tá avançando. Ele faz esse movimento de vem, vai, mas ele vai andando, vai seguindo. Então, a paciência do governador planetário é exatamente inspirada naquilo que Deus faz conosco. Ele planeja, a gente faz errado, ele diz, não tem problema. Eles chegaram até onde? Até aqui, vamos reprogramar de novo. E assim vai reprogramando. Talvez a melhor representação do que seja o trabalho dos mentores para nos conduzir no tempo, para que a gente chegue ao nosso destino, seja o GPS. Quando a gente tem uma rota traçada pelo GPS, é a melhor rota que tem aquela. O planejamento é o melhor caminho, mais rápido, mais tranquilo. O GPS vai marcar para você o melhor caminho. Aí você erra. Quando você erra, o que o GPS faz? Reprogramando rota. Aí ele reprograma e já acha uma fonte alternativa e diz para você, vá agora por esse outro. Vai ficar um pouco mais lento, mais longo, mas vai dar. Você vai errando, ele vai reprogramando. Se você errar 50 vezes, o GPS vai reprogramar 50 vezes. E interessante, o GPS não vai se aborrecer com você. Ele vai dizer, cara, mas não é possível. Já é a 10ª vez que eu te dou um caminho e você errou de novo. Ele não perde paciência. É igual mentor. O meu protegido errou. Vamos reprogramar. Só que é o seguinte, toda vez que reprograma, pega um caminho pior. O caminho é mais longo, pedregoso, com mais dificuldade, andando por ruas mais difíceis. Mas o GPS não nos abandona. Ele vai reprogramando. E uma curiosidade também é que o destino não muda. Ele muda a rota. Mas o destino, qual é o nosso destino mesmo? A felicidade. Então, a felicidade não vai deixar de ser nossa meta. Nós vamos continuar seguindo na direção da felicidade, sempre. E o tempo que eu precisar, eu vou usar. Quantas encarnações? Não sei, meu filho, vai depender de você. Quantas forem necessárias para que você se identifique com o amor
e possa dizer que você venceu a pequenez humana. Então, isso, na verdade, é um movimento mágico que a vida nos oferece. Eu nasci simples, ignorante e desconhecedor de todas as coisas, e através da experiência caminho na direção da felicidade, tendo a lei de Deus dentro de mim e o amor como regra de conduta para alcançar esta felicidade. Para que eu possa refazer e refazer as experiências, eu encarno inúmeras vezes para fazer isso, tendo como recurso inesgotável do meu processo evolutivo a possibilidade de manusear o tempo para que eu consiga chegar ao destino que eu preciso para a efetiva concretização dos objetivos de Deus. É legal isso aí. Mas tem uma coisa. Eu poderia ter tudo isso e não conseguir chegar na felicidade. Eu poderia ter tudo isso. Eu tenho tempo, me dá uma encarnação, eu tenho tudo à minha mão, mas eu não chego, eu não consigo. Sabe por quê? Porque me falta uma bússola. Como é que eu navego no mar sem bússola? Eu não tenho como navegar sem bússola. Para chegar na felicidade, eu preciso de uma bússola, Consolação. Eu preciso de uma bússola. Porque eu posso tomar o erro pelo acerto, eu posso tomar as coisas erradas como certas, eu posso pegar um caminho equivocado. Eu posso me perder na estrada. Ai, como esse roteiro é longo. Seria muito importante que eu tivesse alguém que me desse um roteiro para que eu soubesse como me conduzir. Porque a gente já fez tanta besteira nas várias encarnações. Seria tão bom se a gente tivesse uma bula, uma bússola, um mapa, um trem qualquer que nos dissesse assim: você tem que chegar naquele destino, usando esse barco. Você tem o tempo que você precisar. Mas não, mas me encurta. Fala para mim aonde está o roteiro para que eu consiga fazer a minha mudança. Onde está esse roteiro? Quem pode ser o roteiro para que eu consiga aproveitar a minha encarnação? Porque às vezes a gente até encarna, tem tudo isso à nossa disposição, mas eu não sei usar o recurso que a vida me dá. Eu não sei como me conduzir na vida. E é aí que entra um elemento fundamental, que é o nosso roteiro. Sem o roteiro, sem essa bússola, sem esse norte para a gente se perderia. Então, bem-aventurados somos nós que já encarnamos na Terra, já tendo esse roteiro sido oferecido ao planeta. Esse roteiro está contido nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Observemos que na época de Moisés não era ensinamento, era mandamento. Eu vou mandar. E em Jesus não é mandamento, é ensinamento. Ensinamento é aquilo que eu te entrego por amor, porque sei que vai ser bom para você. E quando a gente não segue o ensinamento, sofre, porque está lá, ó. Se o nosso objetivo é a gente alcançar a felicidade através do amor, se eu não experimento o amor, eu sofro. Então, eu teria que descobrir tudo sozinho. Eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer o bem, eu não posso me apegar aos bens terrenos. Jesus veio e disse: olha, eu vou resumir para vocês todo o roteiro, vocês precisam prestar atenção. Então, ele encurta a caminhada evolutiva, porque a gente evolui pela experiência, não evolui pelo erro, é pela experiência. E existem 3 formas da gente evoluir: pelos meus erros, aí eu aprendo; pelo erro do outro, que eu vejo o outro errando e digo: eita, não vou fazer isso não, eu já vi que dá errado. E a terceira não é nem o erro meu e nem o erro do outro, é ouvindo quem nos ensina a dizer: amai os vossos inimigos,
Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Como isso é importante termos o roteiro para poder chegar ao destino pelo amor de Deus. Isso é lindo, Consolação, porque nós temos tudo na mão. Nós temos o tempo, nós temos o evangelho, nós temos a reencarnação, nós temos o conhecimento espiritual, temos tudo. Meu Deus! E por que não evolui? Se eu tenho tudo isso, por que não evoluo? O que falta para a criatura humana para que ela consiga evoluir? Falta um nono elemento da evolução, que é quem realmente impulsiona a criatura. A gente vai perceber que esse elemento da evolução é um negócio bem curioso, porque ele vai crescendo no tempo. Quando eu sou simples e ignorante, ele é bem pequenininho. À medida que eu vou aprendendo, ele vai crescendo. Quanto mais eu conheço, mais ele se alarga. E quanto mais eu erro, mais ele se aperta. Embora eu pudesse usar, ele não é usado. Então, o conhecimento intelectual alarga esse recurso. Alarga isso. E o conhecimento moral, quando ele está errado, ele sequestra essa liberdade. Eu vou aprendendo e esse elemento vai crescendo. Quanto mais eu aprendo, mais ele se larga. Quanto mais eu aprendo, mais ele se alarga, mais ele se alarga. Ele vai crescendo, vai se alargando à medida que eu me desenvolvo. Mas se quando eu me desenvolvo intelectualmente, eu não uso moralmente bem o que eu já sei, eu não posso usar o que eu poderia. Por exemplo, eu posso ter um espírito que diz assim: mas eu queria ser médico na próxima existência. E os benfeitores dizem: mas você não pode ser médico. Você não sabe nem plantar ainda, você não aprendeu a plantar, não aprendeu a colher, você nem fala direito ainda, você é um espírito primitivo. Não pode ainda ser médico, tem que ter uma caminhada intelectual para que você se desenvolva. Aí esse espírito encarna, reencarna, vai crescendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e chega o momento da evolução dele, já lá na frente, que ele diz: agora eu quero ser médico. Agora você pode. Lá atrás você não podia, porque você não tinha condição de ser médico, faltava para você esse instrumento. Agora que você se desenvolveu, você já pode. Então ele vai ser médico porque ele já tem conhecimento intelectual. Ou seja, o conhecimento intelectual, ele alarga as possibilidades do espírito. E temos a conduta moral da criatura, a forma como a gente se manifesta, como é que a gente usa o que a gente sabe. Eu posso ter um grande conhecimento intelectual, que poderia ser médico, mas se eu usar o conhecimento de maneira equivocada, eu também não sou médico. Então, eu não sou médico por duas coisas. Ou eu não tenho conhecimento intelectual, ou eu tenho conhecimento intelectual, mas não tenho conhecimento moral. Para eu poder ter uma determinada função, eu preciso ter as mínimas condições para que isso me seja oferecido. Então, é por isso que ele se apresenta, esse elemento, se apresenta como sendo a grande medida da nossa evolução. Quanto mais eu tenho conhecimento intelectual, maior ele é. Quanto mais eu erro, mais restrito ele vai ficando, por um tempo, pelo menos. Esta medida é chamada na literatura espírita pelo nome de livre-arbítrio. Quanto mais evoluído é um espírito, mais livre-arbítrio ele tem. Quanto mais ignorante é um espírito, menos... Claro, como é que ele vai fazer uma bomba atômica se ele não conhece nada da física? Então, o conhecimento intelectual pequenininho não permite ao espírito fazer muitas coisas. Ele vai fazer só na largura do livre-arbítrio dele. Ele vai aprendendo, vai tendo mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio cresce à medida que o espírito se desenvolve intelectualmente. Errou, aquela liberdade que ele tinha vai se restringindo até ele voltar a acertar, aí ela volta a abrir novamente. E temos um 10º elemento, fechando as nossas discussões
sobre a evolução, fechando a nossa conversa de hoje sobre a evolução espiritual para o nosso grupo de estudo, que é o seguinte: eu posso ter tudo isso aí, posso ter tudo, posso saber tudo, mas se eu não tiver um elemento fundamental, o último deles, que funciona como se fosse o motor da evolução, é ele que faz realmente a evolução acontecer, ele é o motor, porque sem ele não anda. Sem esse elemento, não adianta ter tudo. Se não tiver esse décimo, tem, mas não quero. Tem, mas não estou nem aí. Eu preciso, para que eu consiga evoluir, de uma coisa essencial, o motor da evolução chamado a vontade. O querer, a determinação para que eu me transforme é fundamental. Se não tiver isso, não adianta tudo isso aí. Não, eu tenho livre-arbítrio, mas eu não quero, vontade, estou afim. Eu poderia, mas eu não quero. Eu teria plenas condições, mas estou querendo. Então, eu preciso do motor para impulsionar toda a máquina evolutiva para frente, conforme a questão 909 do Livro dos Espíritos, que nos destaca a importância da vontade para que o homem consiga vencer os seus arrastamentos. E é assim, é dentro dessa perspectiva, Consolação, e a gente vai poder ver como é que esse fenômeno se comporta dentro da literatura espírita, deixando de maneira muito clara que depende fundamentalmente de nós movermos o motor para usarmos o nosso livre-arbítrio, para usarmos o livre-arbítrio com o conhecimento do Evangelho, a fim de que a gente aproveite o tempo da encarnação para viver o amor nela. Esse amor que é a lei de Deus que nos conduz à felicidade através das experiências, nos libertando da ignorância e da simplicidade. Jorge, muito lindo, muito didático. E André Luiz tem uma frase que ele diz que a gente deve dar um voto de louvor para quem trabalha. Então, fica registrado aqui para você esse voto de louvor dos nossos corações, né? Que a gente aprende muito com seus estudos, que são muito claros, muito didáticos. E quando você estava falando da felicidade, do Evangelho, eu me lembrei de Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que o Evangelho é o código divino. Eu acho isso tão bonito, Jorge. Muito bonito. Que Deus nos deu um código divino, que é o Evangelho, para que nós possamos seguir, né? E conquistar essa felicidade para a qual nós fomos criados por Deus, né? Então, microfone. Eu acho tão bacana a gente saber que a gente foi criado para a felicidade e que ela só depende de nós, não é legal isso? É muito legal. Muito legal. Muito bom. E então, Jorge, eu, em nome do portal, eu quero te agradecer muito essa beleza desse estudo e pedir a Jesus que te envolva cada vez mais em luz, em conhecimento, para você trazer e distribuir conosco, né, esses ensinamentos que são tão preciosos. E eu quero agradecer também os nossos amigos internautas que estão conosco. E lembrando, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tem os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para nós, né? Para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais
corações que estão tão necessitados nesses tempos desafiadores que estamos vivendo, não é? E então a gente agradece muito. E o Jorge faz preces belíssimas. Então eu vou te pedir para você encerrar com uma prece para a nossa felicidade, a nossa alegria e fechar esse estudo com chave de ouro. Então nós vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, diante desse edifício colossal de conhecimentos que a doutrina espírita representa em nossas vidas, nós comparecemos diante de Ti para Te falar da nossa profunda gratidão por tudo que Tu nos ofereceste nesta existência, pelo que Tu nos ofertas nos nossos dias de hoje e por tudo aquilo que Tu ainda nos darás nos dias que virão, em função da Tua misericórdia infinita. Nós, os Teus filhos, comparecemos à Tua presença para Te dizer o nosso muito obrigado, Senhor. Por todas essas verdades espirituais que retiram as vendas dos nossos olhos e nos permitem perceber a necessidade do amor nos nossos momentos mais simples da existência, a nossa convivência doméstica, o silêncio das paredes que nos isolam do mundo, aonde a nossa verdadeira personalidade se expressa na convivência daqueles que Tu nos ofereceste a conta de conviventes. Por isso te pedimos, Senhor, ajuda-nos a interpretar todos esses saberes na convivência com aqueles que Tu nos honraste a existência, oferecendo-nos o convívio para que, através dessa experiência, os nossos corações iniciassem o desabrochar do amor nos dias em que vivemos. Pedimos-te assim, Senhor, visita os nossos lares através dos Teus Espíritos benfeitores neste momento, derramando bênçãos de paz sobre todos os seus cômodos e envolvendo nas Tuas energias de amor todos os que habitam o lugar que eu também moro. Que todos nós, os Teus filhos, sejamos agraciados com a capacidade de lermos as nossas vidas familiares com os olhos do Espírito, para que consigamos cicatrizar feridas antigas e entender o sentido mais profundo da renúncia que precisamos exercitar nos nossos dias, para que as nossas almas consigam, sim, verdadeiramente desabrochar a grandeza espiritual que já somos capazes de viver com tudo aquilo que sabemos. Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia, pela casa espírita que nos ofereceste, por este momento do portal do Consolador, que nos ajuda a entendermos quem verdadeiramente somos, o nosso grupo de estudo. Que todos nós possamos fazer o melhor uso possível de todo esse manancial extraordinário de saberes, e que as nossas vidas sejam um hino de gratidão a tudo que Tu nos tens oferecido a cada dia. Que as Tuas bênçãos, Senhor, de todas as coisas, permaneçam sobre as nossas almas, inspirando-nos dias de testemunhos mais positivos, que nós consigamos vencer os desafios da hora presente e interpretarmos de maneira resoluta tudo o que já sabemos das verdades espirituais. Que as Tuas bênçãos permaneçam conosco, Senhor, e que a Tua paz
esteja sobre as nossas almas, hoje e sempre. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite.